Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 24 de agosto de 2015, uma segunda-feira, 18 graus na cidade de Jaú, são 19 horas e 47 minutos. Estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. O capítulo que nós estamos estudando pertence ao livro 2, Mundo Espírita, ou dos Espíritos, no seu capítulo 11, Os Três Reinos. A questão é número 613. E a pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Todo mundo entendeu a pergunta? Está claro para vocês? Denise? Pode dar a explicação que eu aceito. É. Então ele pergunta aqui, que por mais errada que seja a ideia da metempsicose, que é o retorno do homem encarnando num corpo de um animal, tá? Não seria essa ideia o resultado de um sentimento íntimo que ele tem das diferentes existências, ou seja, da existência do espírito nos diversos reinos? Essa é a pergunta do Kardec, do espírito superior. Metempsicose é o quê? Corpo do homem? Metempsicose é o princípio que acredita, boa noite, na encarnação do homem num corpo de animal. Isso que é metempsicose. Os indianos da religião hinduísta acreditam nisso até hoje. E outras religiões também fazem o mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Abriu aí? Já abriu na página? Questão 613. Então, a resposta para essa questão de Kardec é a seguinte: reconhecemos esse sentimento intuitivo nessa crença. E os espíritos entendem que é possível mesmo que possa ser um sentimento que vem do íntimo do homem, que remete ele a essa ideia, né? Como ele já passou por todos os reinos, remete ele a essa ideia mesmo. É uma ideia ligada a isso, né? A esse fato. O fato é que o homem, ou o espírito, passa pelos diversos reinos, né? É um fato. Como em muitas outras. Mas, como a maior parte das ideias intuitivas, o homem a desnaturou. O que é natural, pensado desta maneira, se torna desnaturado. Entendeu? Ah? Não senti firmeza no seu entendi, não. Como é que entendeu ou não entendeu? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, ele diz assim: reconhecemos, nós, os espíritos, reconhecemos esse sentimento intuitivo nessa crença. Tá? É um sentimento intuitivo mesmo. O homem tem como pensamento íntimo. A gente já passou por isso, então a gente... Na realidade, o fato é que isso é uma realidade do espírito. E o espírito traz isso como intuição. Toda intuição é pensamento do próprio espírito. Tá? Como ele passa pelos diversos reinos, como ele estuda isso durante o período que ele está em estado de erraticidade, ele estuda isso, ele examina isso, ele procura aprender com isso, etc. Então, ele traz como sentimento íntimo mesmo, uma ideia íntima, que é uma ideia natural, né? Ele diz assim: intuitivo nessa crença, como em muitas outras. Existem outras também
que o homem acredita que remete ele à vida do espírito, aqui na Terra mesmo. Né? Existem outras crenças que o remetem a esse tipo de situação, aos fatos, às situações que são fatos na vida do espírito. Tá? Mas, como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Quer dizer, isso elevado à condição de religião acaba por ficar desnaturado, acaba por ficar distorcido da realidade. A gente, sem esse conhecimento, poderia pensar da mesma forma. Na realidade, o que alguns têm como sentimento intuitivo acaba elevando a condição, ele acaba ensinando para um grupo de pessoas isso, e acaba levando isso à condição de religião. Quando você leva um pensamento, uma filosofia, à condição de religião, que é isso que não pode acontecer com a doutrina espírita, você leva isso à condição de religião, você desnatura. Por quê? Porque aí entra o interesse pecuniário, entra o interesse, o prestígio social, o prestígio político, o interesse financeiro, que é o que acontece com as religiões. As religiões se desnaturam por conta disso. Elas nascem, muitas vezes, com bons princípios. Com o princípio que toda religião deve ter, que é melhorar o homem. No entretanto, aqueles que a dirigem acabam desnaturando e criando determinados dogmas, determinadas crenças, que leva aquele que acredita naquela religião, que segue aquela religião, a acreditar piamente, única e exclusivamente naquilo que lhe é ensinado, sem raciocinar a respeito, sem pensar a respeito. Terrorizar a pessoa? Você pode... É possível. Olha, há uma tendência natural do homem de tentar submeter o outro, dominar o outro. Há uma tendência natural, tá? Ou através da religião, ou através da política, ou através da economia, ou através da raça, do preconceito de raça, de credo, de cor, entendeu? A guerra entre eu estava até vendo coincidentemente agora há pouco, a questão entre a Bósnia e os chechenos e os bósnios, né? Entre a Chechênia e a Bósnia. Essa guerra que houve lá é por questão étnica. Houve um cerco de 4 anos e pouco, quase 5 anos de cerco aos bósnios, por conta que os chechenos acreditavam que tinham que exterminar os bósnios, né, para fazer uma limpeza étnica. Vê se pode, na verdade. Não é uma tentativa de submeter o outro à custa da sua crença, daquilo que você acredita? Se não der igual eu, tem que ser exterminado. A religião age dessa maneira. O que foram as cruzadas? O que foi a Inquisição? A Inquisição foi uma tentativa da igreja, absurda, né? Estúpida da Igreja Católica, de penalizar as pessoas que não acreditavam, que não agiam de conformidade com a santa e amada igreja. Os hereges. E quem era... existe um livro chamado... Como é que é? Ah, meu Deus. Esse livro tem no nosso site. Como é que é o nome do livro? Rapaz, é um livro interessante. Nos domínios da loucura, os princípios da loucura. Não. É de um cara que não tem nada, no Conde de Roterdão, uma coisa assim. Tem no nosso site esse livro. Eu não sei se é os princípios da loucura, uma coisa assim, tem a ver com loucura, o título do livro. Esse sujeito, Barão de Roterdão, que escreveu esse livro. Ele escreve esse livro criticando a Inquisição. Né? E os inquisidores vêm perguntar para ele como é que ele faz uma coisa dessa. Ele falou, eu estou louco. Só um louco pode escrever uma coisa dessa. E não foi o único cara que não foi punido pela Inquisição porque se admitiu louco.
Estou esperto, então. Leiam esse livro, vale a pena. Baixa lá no nosso site, vai lá nos nossos livros, lá que tem livros diversos e tal, né? Está lá no nosso site, quer ver? Eu vou achar aqui. Facinho de achar, vale a pena como... Deixa eu ver, literatura... Livros diversos. Na parte do link de literatura, então. Tá em literatura. Tá abrindo aqui. Literatura diversa. Veja mais. Erasmo de Roterdã. Se eu não me engano, é esse cara aqui. Erasmo de Roterdã é o nome do cara. Deixa eu ver se eu acho o livro em si. É muito interessante esse livro, viu? É bastante interessante. Até disponibilizei ele. Não tá linkado. Preciso falar com o cara lá. O livro chama Erasmo de Roterdã, ou Barão de Roterdã. Procurem, por favor, esse livro. E se por acaso vocês não encontrarem, me avisem, que eu vou fazer questão absoluta de disponibilizar ele para vocês lá no site. Tá? É muito interessante, porque ele acaba dando um golpe nos inquisidores, exatamente por escrever o livro da forma que escreveu. Vou precisar dar uma pesquisada lá, porque tem alguma coisa errada com o site que não está linkado. Os livros deveriam estar linkados. Só para aproveitar o gancho, pode ser engano meu, mas aquele dia eu fui procurar o link sobre a água, o cientista, eu também não encontrei. Eu vou dar uma verificada. O nome, aí eu achei no YouTube, mas só para... Né? Vou dar uma verificada. Não, é bom saber, porque tem muito conteúdo no nosso site, e esse conteúdo precisa ser aproveitado, não pode ficar desse jeito. Né? Então, como a gente estava falando, a questão da religião acaba gerando exatamente isso, né? Um certo domínio de um homem sobre outro. Esse, muitas vezes, é o objetivo daqueles que usam a religião para se locupletar. Lamentavelmente. E eu não sei se foi esse o caso da metempsicose. Não sei se foi esse o caso da metempsicose. Mas até hoje a metempsicose é tida e havida na Índia como um fato real. Como fato. Né? Eles cultuam a vaca, por exemplo, é um bicho sagrado lá, os macacos em outros lugares e tal. Eles acham que eles podem voltar. Exatamente. Eles podem estar, por exemplo, se atacar um animal daquele, então. Eles podem estar matando um pai, uma mãe, um tio, um filho. Entendeu? Na realidade, a maneira equivocada de se entender uma ideia. Como essa ideia virou dogma para eles não discutem a ideia. A ideia é totalmente ilógica, não tem lógica. Estamos no século XXI. Nada. Tem um filme do... Como é que chama aquele cara que fez o Titanic? O ator? Leonardo DiCaprio, se eu não me engano, é ele. Ele faz 50, 80 dias no Tibete. É o Brad Pitt, né? Então, nesse filme, esse cara, ele é um europeu que acaba, por conta da guerra, acaba chegando no Tibete, eu não sei se fugindo da guerra, uma coisa assim, faz muito tempo que eu assisti o filme, e ele, não sei se é o Dalai Lama, ou o majoritário lá, o cara que manda lá no Tibete, lá, pediu que ele ensinasse a ele muitas coisas,
a respeito da Europa, dos conhecimentos que ele tinha e tal, e no final das contas ele pede para que se monte um cinema, uma sala de projeção, se construa uma sala de projeção próximo, ligado aí, próximo ao palácio onde ele ficava lá e tal. Quando eles vão construir essa sala de projeção, não construir, eles acham o formigueiro. Eu não sei se eles removem o formigueiro, não lembro bem, ou se eles param a construção e vão construir em outro lugar. O tamanho é a crença que eles têm, que eles, numa formiga eles podem estar matando um parente, um amigo, um ser amado e tal. É claro que você tem que ter respeito pelo animal, sem dúvida. O homem deve ter respeito ao animal. Mas daí achar que existe ali um ser que já foi muito superior àquele ser, encarnado naquele ser, isso é retrocesso, como os espíritos ensinam aqui. Qualquer tipo de bichinho, um inseto, se for uma praga, tipo de plantação, essas coisas também, não vai nada, será? Não, eles não. Por exemplo, tem lugar que eles levam isso tão a sério que eles não andam de carro para não matar inseto na estrada. Então, a sério que isso é levado. Né? Você vai pensando, por que ela não mata? Não mata. Simplesmente isso. Não mata. Simplesmente não se mata. Né? São os dois extremos, né? Os materialistas, que acabam roubando o habitat natural dos animais e matando um monte deles, dizimando um monte deles. Tanto que tem um monte aí considerado em extinção, né? Tá certo? E ao lado desses, que não tocam nos animais por acharem que a metempsicose é uma verdade. Então são os dois extremos, né? E quando você diz esses mandatos presidentes, como é que se vê? Vai saber, não? Vai saber o que acontece, não? Não sei bem o que acontece, não, mas isso deve virar uma questão religiosa, séria. Né? Vamos lá. Aqui tem uma explicação de Kardec a esse respeito. A metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para um superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza. Mas é falsa no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Ora, não podendo realizar-se essa fusão entre seres corporais de duas espécies, temos nisso um indício de que se encontram em graus não assimiláveis e que o mesmo deve acontecer com os espíritos que os animam. Por exemplo, a cultura que coloca o cavalo com uma cabeça de gente. Na Grécia. Criou o centauro, por exemplo, um deles, né? E outros tantos, né? A hidra, que tinha a cabeça de gente, os tentáculos de um povo e tal, e por aí afora. Se o mesmo espírito pudesse animá-los alternativamente, disso resultaria idade de natureza que se traduziria na possibilidade de reprodução material. A reencarnação, ensinada pelos espíritos, se funda, pelo contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não diminui nada a sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Como quer que seja, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e o número de homens eminentes que a professaram provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, portanto, argumentos antes a favor do que contrários. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecê-los de maneira absoluta, e ele só pode fazer, a seu respeito, meras suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo conhecer, e sobre o que não conhecem, podem ter também opiniões pessoais mais ou menos sensatas.
Olha o que Kardec escreve a respeito do ensinamento dos espíritos, gente. Por aí, a gente vê o cuidado que nós precisamos ter. Muito cuidado. Significa que é um espírito que ele sabe. Não, absolutamente. Ele vai falar de um determinado assunto de conformidade com a sua elevação, ponto. Não vai falar mais do que aquilo, porque ele não tem conhecimento a esse respeito. É assim que nem todos pensam da mesma maneira a respeito das relações existentes entre o homem e os animais. Segundo alguns, chega ao período humano senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, os espíritos do homem teriam sempre pertencido à raça humana, sem passar pela fieira animal. Olha que interessante. Uns dão uma opinião a respeito e outros dão outra. Não é? O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar uma finalidade ao futuro dos animais, que constituiriam, assim, os primeiros anéis da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da maneira que segue. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras por via de progressão. Assim, o espírito da ostra não se tornaria sucessivamente do peixe, da ave, do quadrúpede, do quadro humano. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, e cada um de seus indivíduos tira da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe é necessária segundo a perfeição de seus órgãos e a tarefa que deve desempenhar nos fenômenos da natureza, devolvendo-a à massa após a morte. Ou seja, por esta teoria, os animais não seriam uma individualidade. Essa inteligência seria tirada do todo universal e devolvida a ele depois da morte do animal. Aqueles dos mundos mais adiantados que o nosso, item 188, são igualmente constituídos de raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos, e, ao grau de adiantamento dos homens, de que são auxiliares, mas não procedem absolutamente dos terrestres, espiritualmente falando. Com o homem, já não se dá o mesmo. Ele está falando aqui das teorias que existem, viu? Várias teorias. Várias teorias dadas por comunicações dadas por vários espíritos, cada um dando a sua teoria a respeito. Do ponto de vista físico, o homem constitui, evidentemente, um anel da cadeia dos seres vivos. Mas, do ponto de vista moral, há solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui, como sua particularidade, a alma ou espírito, centelha viva, que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. É o seu ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo, conservando a sua individualidade. É centelha viva? Hã? Centelha viva? Aonde você está lendo? Atrás, antes? Na página anterior? Essa mesma frase. É que você centelha viva, e o meu está divina. A alma ou espírito, vírgula. Ah, tá. Centelha divina. Divina, né? É, eu li viva? Leu viva. Tá, então me desculpa. Para saber se o meu está errado. É que está na página anterior. Como eu estava na outra página já, Tá. eu não estava entendendo aquilo que você estava perguntando. Mas é centelha divina, desculpe. O homem possui como sua particularidade a alma ou espírito, centelha divina, que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. É o seu ser principal, pré-existente e sobrevivente ao corpo, conservando a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se ele do princípio inteligente individualizado? Isso é um mistério que seria inútil procurar penetrar e sobre o qual, como dissemos, só podemos constituir sistemas. O que é constante e ressalta ao mesmo tempo do raciocínio é da experiência e a sobrevivência do espírito,
a conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade de progredir, seu estado feliz e infeliz, proporcional ao seu adiantamento na senda do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas existentes entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa para o nosso adiantamento e sobre o qual seria inútil nos determos. Aqui tem uma nota do tradutor, que diz o seguinte: o Livro dos Espíritos contém em si toda a doutrina, mas nem todos os princípios do Espiritismo estão nele suficientemente desenvolvidos. A codificação é progressiva. É verdade mesmo, viu? Ele vai falar disso aqui, tá? Da progressão dos Espíritos, lá na frente, lá no livro A Gênese, tá? De uma maneira diferente. Vemos aspectos científicos desenvolver-se no Livro dos Médiuns e em A Gênese. O aspecto religioso em O Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Para esclarecimento dessa questão da origem do homem, o leitor deve consultar o capítulo 6 da Gênese, para parte referente à criação universal, comunicação de Galileu, recebida por Flammarion. Camille Flammarion era um componente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele era um astrólogo e componente da Sociedade e médium também, astrônomo, desculpa. Astrônomo. Camille Flammarion, o nome dele. Por isso que ele coloca só Flammarion, que é o sobrenome dele. Vamos estudar a gente. Hã? Vamos estudar a gente. Vamos, claro. Os 5 livros. Daqui a uns 7 anos, mais ou menos. Hã? Não tem jeito. Não tem mesmo. É integrada por Kardec na codificação. O capítulo 10, Gênese Orgânica, especialmente no número 26 e seguintes, refere-se ao homem corpóreo. E no capítulo 11, Gênese Espiritual, Aconselhável também a leitura de Evolução Anímica de Gabriel Delany, obra subsidiária da codificação. Depois da Morte, de Leon Denis, no capítulo 11, da parte segunda, intitulada A Pluralidade das Existências. Nota-se ainda a concordância dos ensinos acima sobre o problema da metempsicose, com a constante afirmação dos espíritos desse livro de que tudo se encadeia na natureza. Quer dizer, na realidade, o que Kardec fez aqui é não deixar margem para a especulação. Tá? Ele não deixa margem para a especulação. Mas é claro que, por uma questão lógica, se tudo na natureza se encadeia, encadear-se é criar elos. Não é isso? Nós só podemos entender que se você vem do mínimo para o máximo, o mínimo seria a individualização do espírito e o máximo seria o espírito puro. Não é isso? Para isso ele tem que passar pelas diversas etapas de sua evolução. Como isso se dá? Quanto a gente fica em cada reino? Quando o animal sai da fase animal para a fase hominal, isso a gente não tem a menor condição de saber. Não sai, né? Ele sai, né? O importante é que nós chegaremos a ser espíritos puros. Nós já fomos lá princípios inteligentes. Lá no comecinho, lá. Nos ligamos à matéria e vimos fazendo a nossa evolução. E os que estão sendo criados agora farão o mesmo caminho. Né? Isso é o que realmente importa. Tá? O que Kardec não deixa margem para a criação de um sistema de ideias. E senão você desvirtua o foco. Você acaba criando um foco aqui da mesma maneira que foi criado o foco a respeito, em cima da ideia da metempsicose. Você deixa de lado o que é importante para focar naquilo que é menos importante. Perguntas a respeito? Não? Muito doida, né? Ideia realmente... Mas, na realidade, o homem, ele não parte do sofisticado, do mais
Do mais profundo para o mais simples. É o contrário. É da ideia mais simples para a ideia mais aprofundada, né? É assim mesmo, e é natural, é natural que seja assim. A gente pode perceber, por exemplo, que se Deus quisesse que nós fizéssemos a nossa evolução numa encarnação só, nós nasceríamos prontos. E não é assim. Nós nascemos prontos do ponto de vista das qualidades que nós temos. Inteligência, vontade e pensamento. Mas prontos para adquirir o conhecimento, a sabedoria e a bondade em cima do uso dessas ferramentas. Quer dizer, ele não deu nada para a gente de graça. E assim tem que ser mesmo. Por isso que você pega um acreditando de uma maneira, outro acreditando de outra, outro entendendo de outra maneira, e está tudo certo. Por isso que não existe o erro. Porque se um acredita de uma maneira hoje, certamente no futuro ele vai acreditar de outra. Ah, mas o nosso mundo já evoluiu. Ele encarna no mundo onde ele não evoluiu ainda. Essa ideia não evoluiu. Pronto. Não tem, sabe, não tem muita complicação. A gente é que acaba complicando as coisas por querer resultado para ontem. A gente quer o resultado sempre. É porque dessa misturança toda, ele fica entendendo. É difícil entender. Mas Jesus já, provavelmente, na sua época, já se defrontava com esse tipo de dificuldade. E o que ele disse? Busca a verdade. Não é? Busca a verdade vos libertará. Não é? Então, bom, mas o Espiritismo está com a verdade? Absolutamente. O Espiritismo ele traz para nós princípios que a nossa inteligência, a nossa vontade, o nosso pensamento tem que deglutir, não é? Transferir isso para a nossa razão e aceitar ou não pela racionalidade daquele ensino. Ponto. Se não está à vontade para aceitar, não aceita. Pura e simplesmente. Não tem problema nenhum. Né? Mas é difícil não aceitar, de tão lógico que é, de tão óbvio que é. Né? Mas tem gente que não estão preparados para aceitar. Falta maturidade. Sabe? Quando o sujeito é salvacionista, fica complicado. Fica complicado, porque daí, para ele, a vida é a salvação. E a salvação, ela ocorre numa encarnação. Não ocorre em duas. Ela ocorre numa encarnação só, ponto. Fim de conversa. Você está salvo ou condenado. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Ou então, para alguns, vai ser... Como é que é? O cara vai ser... Como é que ele outro dia no carro? Cuidado, esse carro pode ficar sem motorista. Eu posso ser arrebatado. Acredita no tal do arrebatamento. Tem crença para tudo, tem gente para acreditar em tudo. Agora, por exemplo, com o que eu já estudei de espiritismo ao longo desses 40 e poucos anos, eu não engulo mais esse tipo de coisa, não cabe mais, não dá, não passa na garganta, não atravessa aqui, não passa. Esses dias não tem lógica. Porque, assim, cientificamente, materialmente, para uma pessoa acreditar naquilo, ele realmente está pago, não tem outra. Ressurreição dos justos. Então, daqui a um tempo, ela vai sair do caixão, debaixo da terra, vai voltar a viver do mesmo jeito que ela viveu. No mesmo corpo, inclusive. Exatamente. No mesmo corpo. Quer dizer, do ponto de vista científico, isso é impossível, isso não existe. O corpo, ele retorna a compor os elementos constitutivos do planeta. O que é ferro volta a ser ferro, o que é manganês volta a ser manganês, o que é... Bom, enfim, todos os elementos componentes do corpo voltam a constituir a natureza. Não tem como. É simplesmente impossível. Eu não sei, viu? Eu sei que tem um que acredita... acho que parece que é o Testemunha de Jeová, se eu não me engano, sim. Testemunha de Jeová, que vai tocar a trombeta, não sei quando, e as pessoas vão levantar do caixão, e quem for justo vai ficar à direita de Deus, quem for condenado fica à esquerda e tal. Uma conversa mais ou menos assim.
É. Quer dizer, mas não tem nada errado nisso, viu? Não tem nada errado. O importante é que o homem se ligue à ideia de Deus, né? Porque se ele se ligar à ideia de Deus, independente da instituição ser perniciosa ou não, o homem em si, eu estou falando, o crente, né? O cara que é católico, por exemplo, se ele for um bom católico, né? Independente da instituição ser perniciosa ou não, porque é perniciosa mesmo, né? Se ele seguir os princípios básicos do Evangelho, como caridade, né? Os princípios básicos do Evangelho, ele vai se tornar um bom católico. Isso é o que interessa. Vai desencarnar bem como qualquer um outro. Né? Aí ele pode, numa outra encarnação, preparar uma situação onde ele possa avançar no seu conhecimento. A gente conhece pessoas que eram ligadas a outra religião, né, pai? Nessa encarnação, que descobriram a verdade depois de desencarnado e sabem que, né, porque realmente é verdade. Né? É isso aí. Como desencarnado, né? O espírito fala. Se o professor concorda com a maioria dos centros espíritas, é recebido o. Eu falei do um palestrante, especificamente, foi recebido. Isso é outro critério. Isso que você falou, né? Que a maioria é um espírito católico, assim, nem. São espíritos parlamentares da Igreja Católica mesmo. Freira, padre. Por que será? Será que quando eles desencarnam, eles são católicos? Eles que tem outra coisa além daquilo que eles acreditam? Não. Eles se ligam a pessoas que pensam como eles. É gente dentro do centro espírita que pensa como católico. Olha, entenda uma coisa. Em Jaú, 83,3%, isso é estatístico, pode procurar que é estatístico. 83,3% da população de Jaú é católica. Consequentemente, 83,3% dos desencarnados que vivem aqui são católicos. Mas eu sou isso no centro espírita e não numa igreja católica. Acontece o seguinte, olha. Acontece o seguinte. Um centro espírita que tem inário, um centro espírita que faz prece, que dura mais tempo que o palestrante, um centro espírita que não estuda Kardec, que estuda romance, que diz que tem colônia, que não sei o quê e tal, acho que pode estar sendo dirigido por quem? Por um espírito espírita? Ou você acha que o espírito, depois desencarna, se torna espírita? O espírito continua pensando como ele pensa. Ele não muda o pensamento. Se ele é crente, ele continua pensando como tal, se ele é católico, até ele amadurecer. A mesma coisa que acontece com a gente, acontece com eles. Como essas pessoas, olha, existe um centro espírita aqui em Jaú, vou ser obrigado a citar o nome dele, porque senão não tem como dar o exemplo. O centro espírita foi fundado como Centro Espírita Santa Teresinha de Jesus. É um nome espírita? Não. Que nome é esse? Católico. Mas eu já vi. Quem dirigiu o centro? Pessoas, do ponto de vista encarnado, católicos. E do ponto de vista desencarnado, católico. Aí quando a gente tem contato com espíritos que sabem da verdade, você vai entender o que eu quero dizer. E se apresentam como freis. Bom, isso não quer dizer nada. O espírito, ele não, o Frei não é católico, aí é que está. Frei é que não é? Não. É passado pra gente que... Mas não é. Não é. O Frei é da ordem franciscana. E São Francisco de Assis não era católico. A igreja se apoderou dele, porque ele tinha muita fama, ele era um homem bom e tal, se apoderou de São Francisco de Assis e deu o nome dele, colocou o nome da frente, o nome dele, o São Santo, certo? Para se apoderar do nome dele. Os franciscanos não são católicos. Se você notar, tem um filme chamado Irmão Sol, Irmão Lua, a respeito da vida de São Francisco de Assis. Nesse filme ele declara isso. Eu não sou católico. Ele fala com um diálogo com um seguidor dele, com um amigo, que ajuda ele a reconstruir uma capelinha. Ele fala assim: nós não somos católicos, nós somos homens de Deus. Entendeu? Então, um frei,
rigorosamente, se ele for da ordem franciscana, como esse frei que você está citando, eu sei que frei que você está citando, ele não é católico. Não é católico. Só que a igreja se apodera de tudo, a igreja tem poder. A igreja tem poder, ela vai e se apodera do que ela quer. E a Madre Teresa? A Madre era uma madre mesmo, né? Sim, madre, sim. Madre, Mas era uma madre, benfeitora, né? madre. Isso é que importa. Importa é a qualidade do trabalho da pessoa. Isso é o que realmente importa. Que era um espírito. Kardec fala assim, Kardec fala, se você é um bom católico, está satisfeito com a sua religião, continue católico. Se você é um protestante, você está satisfeito com a sua religião, continue protestante. Se você quer uma alternativa, nós te oferecemos o espiritismo. Pois não. Então, explicado por que o pessoal que se segue de Divaldo da Campo é religioso. Qual que é a benfeitora do Divaldo? É uma sora. É uma sora. Sora Maria. O que é isso? Uma sora, uma freira. Soro? Soro. Soro. S-O-R-O-R. Nunca ouvi falar. Então agora você ouviu. Soro é uma Mesma coisa que freira. Né? Então, se você tem por mentor, esse nome não existe também, né? Por espírito guia, um espírito ligado à Igreja Católica. Bom, Divaldo Pereira Franco defende a ideia das crianças índigo, e uma série de ideias que não tem nada a ver com o doutor espírito. Fala mais alguma coisa? Então, é errado isso? Nem certo nem errado, é a experiência. E a experiência de quem está dentro do espiritismo e segue essas ideias por opção. Experiência de cada um. Eu não quero seguir essas ideias, não me interessa Kardec, me interessa os espíritos superiores. A quem não interessar, sigam essas ideias, qual o problema? Mas as ideias acabam contradizendo o espiritismo. Quando duas ideias se contradizem, uma está necessariamente certa e a outra necessariamente errada. Não é verdade? Você não pode... Porque daí não dá para ficar com o bem dos caras. Não tem como. Até porque a doutrina espírita não dá margem para dupla interpretação. Aquilo que os espíritos superiores ditaram não dá margem para dupla interpretação. Não é ambíguo. Ou seja, não tem duplo sentido. Né? Ou é ou não é. Se eles ditaram a Kardec que não é, e outro vem e dita que é, alguém está errado. Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu fico com os espíritos superiores. Quando o senhor falou na porcentagem do catolicismo, né? Já o 3%. Eu visualizo também a questão da descendência, né? Da cultura. Claro, Anos, né? claro. A gente sempre vê, quando entra em alguma cidade, já vê a pracinha com a igreja. É isso mesmo. Né? Então, a predominância vem É isso daí, mesmo. né? Aí eu penso, eu fui criada no catolicismo, tudo, só que aquilo para mim era uma forma muito mecânica. Frequentar a igreja parecia que era uma obrigação do domingo, do catecismo e ponto. Quando eu comecei a frequentar nas quartas-feiras à noite o grupo de estudos que tinha lá, aí na época também continuava cantando, falando, e eu comecei a questionar o que era mistério, quando o rapaz fazia lá na época, né? Não parecia mistério de Deus, tudo era mistério, eu não tinha resposta para nada. Eu falei, bom, então o que me adianta vir aqui? E eu, na época, confesso para vocês que na hora da homilia, eu ainda era universitária, então eu ficava lá. Enquanto o padre lia, eu ficava oração subordinada, não sei o quê, eu ficava estudando, uma prova do folheto. Eu não tenho vergonha, eu ficava, porque aquilo para mim não tem sentido. E lá que eu estudar é perdida, né? E estudar adoração coordenada, conjunção, não tinha sentido. Aí eu falei para minha mãe, né, de espanhola, né, meu pai, de italiano, mas o meu pai não ligava. Meu pai sempre, acho que só entrou na igreja para casar. Eles falam isso até hoje. Não para casar, não, com certeza, só para casar e... Então, aí é o seguinte, quando a Neila, minha mãe desencarnou tudo, eu queria respostas, eu queria entender porque eu não estava satisfeita com aquilo, e eu vim parar no centro, que me deu todo esse suporte, já faz 10 anos, quase 11 anos que eu frequento aqui. Então, eu fui pensando,
Quando eu converso com uma pessoa que frequenta outro centro espírita, e aí espírito de luz, e umbral, minha tia frequenta Teresinha de Jesus há mais de 20 anos, e, então a gente não dá para conversar, porque eu gostaria de saber de onde tiraram essas expressões, essas ideias, se eu estou fazendo aqui pela segunda vez o livro dos espíritos, e eu não vejo em nenhum momento essas coisas, então falta estudo, como que é? Eu fico me questionando, não estuda, só lê ou é o que interessa? Porque tudo que eles me falam, eu aqui na casa, frequentando palestras, cursos, tudo que eu vi tem sentido, tem lógica. E aí eu vou tentar falar com outra pessoa, errado. Essa é a força da doutrina. Olha, existe uma expressão chamada papagaio de pirata. Você sabe o que significa isso? De pirata. Papagaio de pirata é aquele que repete tudo que ouve. Então, o papagaio de pirata, ele fala palavrão, ele fala tudo aquilo que os piratas falam e tal. Então, existe o espírita papagaio de pirata, que é aquele cara que repete aquilo que ouve. Ele não está errado. Se você analisar com profundidade a questão, um jovenzinho com uma Larissa, aquela jovenzinha que é namorada do Mateus, né? A menina tem acho que 16 anos, uma coisa assim, 17 anos. Chega no centro espírita, vê um cara de cabelo branco e barba branca igual eu, dizendo que é sim espírito de luz, e umbral, e colônia, não sei o quê. Ela vai dizer que está errado. Como é que ela vai contradizer uma coisa dessa? Ela não tem conhecimento para contradizer. Né? Daí mais para frente, ela fica lá 2, 3 anos no centro espírita, mais para frente, depois de ter feito os tratamentos na casa, que toda a casa espírita usa, do passe da água frutificada, ela é orientada a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, como a gente foi orientado em outros centros espíritas, abre a casa e tal, né? Porque lá tem a solução para os seus problemas, e tem mesmo e tal, né? Mas o melhor do Evangelho segundo o Espiritismo é perdido por conta disso, o melhor dele. Ele não deve ser visto como um livro religioso, ele é um livro científico, e está provado, os companheiros que fazem com a gente, eles sabem disso, né? Ele é um livro que tem ensinamentos profundos, cientificamente falando, ciência espírita, né? Aí ela usa o Evangelho segundo o Espiritismo dessa maneira. Os outros livros da codificação simplesmente não se estudam. Ou se são estudados, assim, pega a apostila da Federação Espírita Brasileira, tal da ESD, e usa o livro dos Espíritos como apoio àquele estudo. Assim, desse jeito. Quer dizer, daí você pega, aí tem lá na ESD, a ESD é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. ESD. Aí dentro da ESD tem lá parte de livro tal do Chico, autor espiritual André Luiz, parte do livro tal, autor espiritual Emanuel, parte do livro tal de Ivone Pereira, não sei o quê. Aí você remete aquele que está estudando a esses livros. Entendeu? Aí o cara pega, lê toda a coleção de André Luiz, lê toda a coleção de Emanuel. São coleções extraordinárias. Já leram o romance de Emanuel? Romances extraordinários, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. Olha, Paulo Estevam, são romances extraordinários. Tem aí na biblioteca, viu? São romances maravilhosos, extraordinários. Renúncia. São maravilhosos. Só que não é doutrina espírita, não é ciência espírita. Quando o sujeito pega um romance daquele na mão, quando pega uma coleção do André Luiz na mão e lê aquilo, acha que aquilo é espiritismo. E ouve falar dentro do centro espírita que aquilo ali veio para falar tudo aquilo que Kardec não tinha falado nem ensinado. Fácil, né? Ler uma historinha, pegar um chinês para estudar. Mas não é só isso, não é só isso. Eles falam, eu não sei se Emanuel fala, mas André Luiz fala que a mediunidade está no corpo físico. Enquanto que a mediunidade não está no corpo físico. Morreu, acabou, então. Não, mas realmente, a mediunidade ela tem a ver com o corpo físico. Mas ela não está só no corpo físico. A mediunidade depende da organização. Espírito, perispírito e corpo.
Entendeu? Se você não... Aliás, a comunicação entre espírito e encarnado, ela se dá pelo perispírito. É ligação de perispírito com perispírito. É aí que acontece a comunicação. Então, quer dizer, se aprendem princípios, ideias que rigorosamente não tem nada a ver com doutrina espírita. Quando um palestrante vem e fala de doutrina espírita, o que acontece? Imediatamente ele é refugado. Porque contradiz tudo aquilo que até então ela tinha como verdade absoluta. Para ela, até então, era a verdade absoluta aquilo. E não se fala nada contra aquilo. Aquilo é realidade. Quando a pessoa ela é formada desse jeito dentro do centro espírita, você tirou ela completamente do foco. Ela pensa e raciocina. Aliás, ela pensa não. Ela é ensinada a aceitar sem raciocinar. Tente conversar com um espírita que pensa dessa maneira, vê se ela raciocina a respeito do que ela aprende. Nem questiona. Ou seja, que ele é um religioso católico. Por isso que muita gente chama esse pessoal de catopírita ou espiritólico. Olha. O São Milton fez palestra em Teresa, né? Fez. Uma única vez. Mas eles nem convidam. Não convidam mais. Uma única vez. Uma única vez só. A minha tia, quando fala do espiritismo, quando nós tínhamos duas irmãs, aí uma corre dela, porque isso é um absurdo, e a outra depois aí fala pra mim, escuta, mas é tudo que você falou, não tem nada a ver com o que a Fábio pensava. Uma corre, outra vem. Uma corre, a outra vem questionar, porque não tem. Você simplesmente, a gente tem que explicar. Mas você percebe, há quanto tempo de estudo a gente já perdeu em cima desse assunto? Percebe a força desse assunto? A força desse assunto é exatamente proporcional à interferência dos espíritos ligados à Igreja Católica que não querem que o espiritismo progrida. Volta e meia sai alguma coisa. Só isso, eu fiz crisma em primeira comunhão porque falaram que não podia casar na Igreja Católica. Não sabia nem o sentido da coisa. Fiz por questão de obrigação mesmo. Senão não ia poder casar. Eu também queria casar na Igreja Católica. Mas o problema não é a Igreja Católica, viu? Não, mas Para nós o problema não é esse. O problema é o espírita que pensa como católico e age como católico. Tempo, né? Falar, vixe, não vou poder casar, então vamos fazer já para ficar uma obrigação, uma tarefa feita mais pra frente. Olha que interessante. A gente, de sexta-feira, nós nos reunimos, né? Começamos a nossa reunião às 9 horas, 9h02, 9h03, 9h05 no máximo. Desculpa, 8, 8h02, 8h03, 8h05 no máximo. E a gente fala 1h30, 1h20, toda vez. Já chegou a passar desse tempo. Sem cantar um hino, sem nada. Tem casa que os caras chegam, canta 2, 3, 4 hinos. Aí depois do hino tem uma prece longa, o cara fica falando a prece de abertura. 10 minutos falando a respeito da prece. Aí você dá 15 minutos para o palestrante, muitas vezes encerra com o hino e com uma prece tão longa quanto a primeira. Tem, realmente. Tem. Mas você pega o Severino Celestino, você pega o Severino Celestino que veio lá no Perlate, e você me dá só aquele tempo para um homem que tem o conhecimento que ele tem, olha que nós perdemos de aprender. Aquele homem merecia, no mínimo, um seminário de 2 dias, no mínimo. O tanto que ele viajou, o tanto que ele percorreu de espaço, para vir falar aqui 1 hora, é um absurdo. Isso é próprio de quem não estuda. E se sou eu que organizo uma coisa daquela, mas no mínimo 2 dias, no mínimo. Vamos chamar ele. Ele é da Kardec? Hã? Ele estuda Kardec. Não. Ele se dedicou a estudar o grego, o aramaico e o hebraico para consultar as obras, tanto a Bíblia como o Evangelho de Jesus, no original. Esse homem tem um conhecimento, Lu, que você não imagina. O conhecimento desse homem. O que ele traz de conhecimento, de informação. Você sabe quem vai assistir muita palestra dele? Evangelho. Para aprender como a Bíblia realmente fala a respeito das coisas. Olha o conhecimento que esse homem tem, gente.
E nós aqui marcando bobeira, assim, no palestrinha de 1 hora do homem. Eu falei para ele, é lamentável que o senhor, com o conhecimento que o senhor tem, o senhor venha fazer palestra de 1 hora. A gente tem que se sujeitar àquilo que nos oferece. Foi o que ele me respondeu. Mas tem um conhecimento fabuloso, extraordinário, é um professor de faculdade, é um cara que tem um vasto, ele foi no local, ele esteve no local, ele esteve lá na Palestina, no Lago de Genezaré, Cesareia, todos aqueles locais onde Jesus percorreu, ele esteve lá. Em loco, lá, ele foi lá pesquisar, né? Para você saber como era, e se você conhecer a vegetação, se você conhecer a geografia do local, é muito mais fácil de entender como era falado, como era ensinado, né? E de passar o conhecimento também. E é isso que ele tem, não vai ter mais. Ninguém vai... Olha, trazer um homem desse, da Paraíba até Jaú, você imagina quantas horas de viagem não significa. Entendeu? E o custo financeiro de um troço desse não é brincadeira. Você precisa juntar 3, 4, 5 casas espíritas para trazer um cara desse. Senão você não entra. Porque não é barato. Entendeu? Mas mereceria um seminário no mínimo de 2 dias. No mínimo de 2 dias. Mínimo. Começar no sábado cedo e acabar no domingo à tarde. Para abrir para perguntas e respostas. Não é preparo, não é falta de preparo. A ideia, a lógica do frequentador da casa espírita, do religioso, do místico e do esotérico não é a nossa lógica. A nossa lógica é aprender estudando. A lógica deles é ouvir e calar. Não é raciocinar. Quem estuda, dá atenção devida àquilo que quer aprender. Isso que é a definição de estudo. Estudar é isso. Dar a devida atenção àquilo que se quer aprender. Quem pensa como religioso, para começar, eu duvido muito que alguém que foi assistir aquela palestra repita 3 palavras daquilo que ele falou lá. 3. Já muito, 3, estou falando. A maioria ele não repete 3. Quer dizer, com uma ideia completamente diferente. Por que as pessoas saem sexta-feira e às vezes você nota que as pessoas não querem levantar da cadeira, ficam na cadeira, ficam pensando, ficam refletindo, retornam muitas vezes interessadas no assunto, né? Por quê? Você dá material para a pessoa pensar, você estimula a pessoa a pensar. Esse é o objetivo do Espiritismo, estimular as pessoas. Não é tornar as pessoas religiosas, porque religião está cheia por aí. E organiza pela pessoal, centro? Não, foi no centro de Bauru, e eu não sei com quem que eles estavam juntos, mas eles trouxeram a Bauru, que ele fez um seminário lá, no domingo. 2 seminários, né? Ele fez 2 seminários lá e uma palestra aqui. Então parece que o pessoal daqui ajudou também, financeiramente, o AUSE ajudou, alguma coisa assim. Foi uma história mais ou menos assim. Né? Nem é consultado, por exemplo, o senhor aqui, ou nada. Absolutamente. Mas nós somos filiados a USE. Tem esse lado também, a gente não é afiliado à USE, né? Tem esse lado também. União das Sociedades Espíritas. União das Sociedades Espíritas. Não, tem cada regional, tem a regional Jaú que abarca diversas cidades da região de Jaú. Aí tem a regional Bauru, tem a regional Marília, a regional não sei da onde. Cada lugar tem a sua regional, a regional Ribeirão Preto e tal. Eu falei brincando com a Isabel, eu quero sindicar na do Espírito, não. Falei, só fora o dia de mas que tem que dar alguma coisa, ele tem que dar, né? Tem que dar alguma coisa. Um dos fundadores da USE é o senhor Milton Feripelli. Só que o senhor Milton Feripelli, quando viu a coisa tomar um outro rumo, ele saiu fora. Dá para entender como é que a coisa funciona, não? Mesma coisa que a federação, né? A federação não permite qualquer atividade que não seja sob a supervisão da Federação Espírita Brasileira. Qualquer atividade que não seja sob supervisão deles é considerado atividade à parte, que não tem nada a ver com o espiritismo.
Aí, ó, Sefrat, nem existiu para eles. Nem existiu. O que a gente faz aqui? Menor significado. Para eles é o que eles mandam, é o que eles fazem, é o que eles falam, é o que eles pensam, é o que eles orientam. Seu Luiz, só para a gente só encerrar esse assunto, o nosso lar aqui, o primeiro que teve, é o que fala das colônias, do filme, né? Foi aí que começou a história das Na colônias. internet agora vem o segundo, né? Eu fui quase... Como é que é o nome do filme? Os Mensageiros. Falei, vou assistir novela, que é a mesma coisa, né? Nossa, por que eu fui falando com vocês? Ah, vai vir outra agora? Vamos produzir agora Os Mensageiros. São livros bons, viu? Eu li uns 4 ou 5 do André Luiz, são livros bons. São livros interessantes, falam de coisas interessantes. Mas, se você não tiver o conhecimento espírita, se você tomar aquilo como verdade, aí você leva tudo como verdade. Esse é o problema. Né? Vamos lá. Livro terceiro. Nós saímos agora do livro segundo e vamos para o livro terceiro. As leis morais. Capítulo 1. A lei divina ou natural. Caracteres da lei natural. Questão de número 614. O que se deve entender por lei natural? Resposta dos espíritos superiores a Kardec. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Olha, parece que os espíritos descobriram aqui a roda, não parece? Não é? Mas eles estão... Essa pergunta tem tudo a ver com as nossas necessidades e a resposta mais ainda. Porque o homem entende, por lei natural, a lei do homem e não a lei de Deus. As leis de Deus não são tomadas pelo homem como lei. São criações do homem, do próprio homem, né? E que se atribuem a uma divindade. Dá para entender por que eles responderam assim, isso? Assim, dessa maneira? É por essa razão. Tá? Porque o homem atribui tudo aquilo que o homem fala a respeito de Deus como criação dele mesmo atribuída a uma divindade. Porque se a gente for entender o que eles falam aqui como se a gente não soubesse disso, ou como se o homem aceitasse como natural a lei de Deus, nós vamos entender que as leis que regem a matéria não são leis de Deus, não são leis naturais. Dá para entender o que eu estou falando, não? Por exemplo, você pega a lei de gravidade, né? Se a lei de gravidade é agir, é uma lei natural. O homem não pode subverter a lei de gravidade, e, no entanto, é uma lei que rege a matéria, e não o espírito. Né? Se o homem não atribui as leis que regem a matéria a Deus, atribui ao acaso, atribui às leis da física, atribui às leis que o homem conhece, a ciência que o homem conhece, mas menos a Deus, que dirá as leis que regem o espírito. Então, esta pergunta e essa resposta, embora pareça uma coisa assim desnecessária, é extremamente necessária para que a gente entenda que a lei natural é a lei de Deus. Ou seja, tudo aquilo que contraria o bom senso, tudo aquilo que contraria as nossas necessidades espirituais, vai de encontro a essas leis, tornando o homem infeliz. Eu posso dizer que essa pergunta é científica e religiosa? Não, essa pergunta ela é científica porque ela trata exclusivamente das necessidades do espírito. Ela tem tudo a ver com as nossas necessidades espirituais. Tudo a ver. Então, quando é lei natural, é toda lei que rege o universo. São as leis que regem todo o universo. As leis que regem a matéria e as leis que regem o espírito. A vida material e a vida moral. Está falando das duas. Das duas. Todas as leis que regem a vida material e todas as leis que regem a vida moral. Não é? Isso é lei natural. Por exemplo, reencarnação, lei natural. Livre-arbítrio, lei natural.
Todas as leis que regem o espírito e todas as leis que regem a matéria são leis naturais. Tanto é verdade que o homem não conhece todas as leis que regem a matéria, por exemplo. Existem fenômenos que ele sabe que são fenômenos naturais e ele não sabe como entender aquilo, nem a que atribuir, a que lei atribuir aquele fenômeno. Não é? E quando se fala de lei natural, já não é mais do lado da matéria. Na realidade, o homem entende muitas vezes, por exemplo, a vida. Para muito cientista, a vida é um acidente biológico. Ele não atribui a divindade, a origem da vida à divindade, não atribui nada disso. Para ele é um acidente biológico, o planeta estava quente, ele foi se esfriando, né? Num determinado momento, aquela ameba lá, ou sei lá, aquele princípio biológico lá tomou a luz do sol, né? Aí daquele ser unicelular, ele se transformou num ser de 2 células, depois de 4 células, foi se sofisticando, dali vieram os tentáculos vieram as pernas vieram outros órgãos e tal, alguns ficaram na água, porque o começo da vida, segundo os biólogos, foi na água, da água, alguns derivaram para a terra e assim sucessivamente. Então, para muitos biólogos, estudiosos da vida, a vida é um acidente biológico. Ocorre por acidente da natureza. Essa é a realidade, viu? Eu estou falando aqui de realidade, não estou falando de suposição. É a verdade. Entendam isso como lei natural. Como lei natural. Isso para eles é lei natural, e não é lei natural. Tá? Que você precisa entender a integralidade das leis de Deus para poder entender o que é a vida. Porque se você pegar Pode entender para ele que isso não é um acaso. Muitos atribuem ao acaso. Muitos atribuem ao acaso. Aí você pergunta para o cara desse, qual é o real objetivo da vida? Ele não sabe te responder. Ou então vai responder qualquer outra coisa, menos a verdade, menos a realidade. Que a realidade da vida, o objetivo real da vida, não é aquele que nós entendemos. Questão de número 615. A lei de Deus é eterna? Resposta: é eterna e imutável, como o próprio Deus. Aí a gente pode fazer uma outra pergunta em cima dessa. A lei do homem é eterna? Nem eterna, nem imutável. Completamente diferente da lei de Deus. Quer dizer, parecem perguntas simples e despropositadas, não parece? Mas, na realidade, são perguntas de muita profundidade, que remete o homem a uma reflexão. Mas aí, como a gente pode saber quais são as leis de Deus? O objetivo da doutrina espírita é ensinar. Para aplicar na vida? Você está falando tudo Evidente. que se aplica na nossa vida? Evidente, não tudo que se aplica, não. Existem leis importantes, por exemplo, a criação. Como é que a gente entende a criação? Você pegar a Igreja Católica fala que a criação, Deus criou o mundo em 7 dias e tal, no 7º ele descansou, pegou o homem, tirou o homem do barro, aí de uma costela do homem tirou a mulher e tal. Não é assim que é explicada a criação? O Espiritismo não entende a criação de maneira nenhuma dessa forma. Criação é elemento material e elemento espiritual, e as leis naturais. Imortalidade, reencarnação, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e consequência. São as 5 principais. Essas são as 5 leis principais. Existem os 14 princípios básicos da doutrina espírita. Tá? Que são as subsequentes a essas 5 principais. A gente vai aprender isso aqui agora? Claro, evidente. Vamos aprender. Não. Mas as leis naturais que regem a vida moral são essas. As que regem a vida material é essa que o homem conhece, basicamente. Né? A matéria que ele conhece. E para o homem, nem a matéria ele consegue definir direito. Para o homem, matéria é tudo aquilo que ele consegue medir,
pesar e tocar, sentir. Para o espírita, matéria não é isso. Para o espírita, a matéria é o fluido universal. Fluido universal é matéria, aquilo que dá origem para aquilo que o homem entende como matéria. Olha quanto a ciência está distante dessa realidade. Distante, léguas, milhas, milhares de milhas distante dessa realidade da lei natural. As duas correm de dentro. Evolução e causa e consequência. Causa e consequência, nossa. Vamos ler esse rodapé para a gente encerrar? Rodapé que é a nota do professor José Herculano Pires. Ele diz o seguinte: por este princípio, a lei natural é a lei de Deus, eterna e imutável como ele mesmo. Certos teólogos católicos e protestantes acusam o espiritismo de doutrina panteísta. O mesmo fizeram com Spinoza, para quem Deus, a substância única, é a própria natureza, mas não no seu aspecto material, e sim nas suas leis. Spinoza respondeu: afirmo com Paulo, e talvez com todos os filósofos em Deus. Ouso mesmo acrescentar que esse foi o pensamento de todos os antigos hebreus. Está em carta 78, explicando a proposição 15 da ética. Tudo que existe, existe em Deus, e nada pode existir, nem ser concebido, sem Deus. Embora exista funda divergência entre a concepção spinoziana e a espírita de Deus, ambas concordam ao negar o antropomorfismo católico e protestante. O Deus antropomórfico, Deus a forma de homem. Ao reafirmar o princípio paulino, acima citado, e ao estabelecer identidade de origem e natureza divina para todas as leis do universo. Por outro lado, assim como Spinoza não confundia a natureza material, naturata, com Deus, mas apenas a natureza inteligente, naturans, assim também o Espiritismo não faz semelhante confusão, estabelecendo ainda que as leis de Deus são uma coisa, e Deus mesmo é outra. Ou seja, as leis de Deus são criação de Deus, e não o próprio Deus. Veja-se o capítulo 1 do livro 1 sobre Deus. Não há possibilidade de confusão entre o Espiritismo e o panteísmo, a menos que se admita como panteísta a doutrina da imanência de Deus. Ou seja, Deus está em tudo. Deus é imanente, por força mesmo da sua transcendência. E nesse caso, católicos e protestantes também seriam panteístas, porque eles também acreditam que Deus está em tudo e em todos os lugares. As revoluções atuais no campo da teologia, particularmente o movimento da teologia radical, mostram mais uma vez o acerto da concepção espírita de Deus. Eles afirmam que o espírito é panteísta, porque como eles dizem que a lei natural é uma lei eterna e imutável, como ele mesmo, como o próprio Deus, isso poderia significar que tudo que existe voltaria para Deus, para o todo universal. Isso que é panteísmo. Tá? E ao contrário, o espiritismo ele nos dá a ideia de individualidade de cada um. Não existe o panteísmo, pelo contrário. Vamos anotar aqui a... Como? O que está em outros lugares são as leis naturais. Exatamente. O que ele deixa bem claro aqui, a análise do professor, é o seguinte: ele deixa bem claro, como Kardec deixa bem claro, os espíritos superiores, ao ensinarem a Kardec, deixam bem claro que leis naturais são leis de Deus, não é? Como única necessária felicidade humana, não é? Ela é eterna e imutável, mas ela não é Deus. Ela é uma criação. Então a gente pode dizer que a criação é Deus, como causa primária de todas as coisas, princípio espiritual e princípio material, e as leis naturais. Essa é a criação.
A criação é só isso, nada mais. Tudo deriva daí, porque as leis elas existem para poder prover ao homem tudo que é necessário. Como nós provemos, por exemplo, o ponteiro do combustível está abaixo, a gente vai lá e enche o tanque, né? A gente provê o carro de combustível para poder prover a nossa necessidade de locomoção. As leis naturais fazem isso com a gente. Deus proveu, através das leis naturais, tudo que era necessário prover o homem para que ele pudesse evoluir ao grau máximo que nós possamos chegar como espírito. Dá para entender isso? Muito bem. Vamos marcar aqui a 616 para a gente retomar no nosso próximo encontro. Hoje é dia 24/8/2015. Seu Luiz, Oi. aqui a carta, o senhor falou 78? L não é 50? Não é 83? Ou eu que estou sonhando? L não é 50? 83, não é? Não, 50, 60, 70. 80, Não, aqui tem 2x só. 60, 70, 83. Olha, L não é 50? É. 50 mais 10? 60. Mais 10? 78. 73, desculpa. 73. 73. Ah, 73. não, então, eu Eu sei, bom, pelo que eu me lembro ainda dos bancos de escola, ela é 50. Eu pensei 50, 62, 83. Não, e se vocês estão ouvindo? Mas tem que lembrar. Antigamente, nos filmes, a gente via lá que a produtora colocava em algarismo romano o ano da produção Eu do vi filme. que eu treinando por isso que eu perguntei. Põe aí, naquele tem aqui, quer falar? 50 é L, F, o 100 é C, não é? E o 1000 é M. Isso, 500 é D. Que é o D. 500 é D, né? O que vocês estão falando? Ah, nós estamos falando. Chegar o horizonte. Ah, mas é legal o algarismo romano. Você é um papelzinho, faz isso comigo nos filmes, né? Que vai. É bacana, no meu tempo tinha. Por que tem que organismo humano? Porque no futuro nós iríamos estudar Kardec e aí nessa nota de rodapé teria um número romano para a gente decifrar. Por que não organismo grego? Ah, porque o nosso. Peraí, tem fundamento, sim. Nossa língua deriva do latim. Sim. Olha, eu conheci no meu tempo de moleque, eu estava fazendo um ginásio e o irmão de um amigo meu formou-se dentista. Quando ele estava estudando na USP, hein, ele se formou. Quando ele estava estudando para dentista, ele tinha como matéria de currículo latim. E eram uns livrão desse tamanho, duro de decorar. Ele tinha que saber conjugar em latim, formar frase em latim, para ser dentista. Quer dizer, ele nunca deve ter usado aquilo na vida dele, né? Mas antigamente era matéria de currículo. A primeira faculdade que eu fiz. Não é inútil. Latim e Esperanto. É, E Esperanto. que legal, né? Você sabe falar Esperanto, não? Não. Não. Porque só foi o primeiro ano e veio um palestrante com uma semana. Tem todo o material trabalhando com a gente. Mas era assim, um tipo de. Era um complemento a mais, né? Esperanto foi criado por Luiz Zamenhof como língua universal. Existem, viu, grupos que se reúnem, que falam Esperanto, gente de todos os países. Nós começamos um curso aqui na casa, mas nós não demos seguimento porque não tinha quem ensinasse o Esperanto. Então, a gente veio também, professor de fora, como ensinando. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Eu tenho um livro dos espíritos, tem que começar a frequentar os centros espíritas mais bacanas. Que olha, mas eu não tive que ter lá. Mas eu acho que ela nunca vai vir. Porque de quarta-feira é o dia que eles fazem alguma coisa. Então eles lêem alguma coisa do Evangelho.
Eu quero que ela lembrar, porque tem muita coisa interessante. Tem que buscar na mente dela coisa que é interessante para ela. Mas olha, na realidade, a doutrina espírita, ela tem que chegar para a pessoa quando a pessoa estiver amadurecida. A pessoa tem que amadurecer. Se a pessoa dá felicidade, se ela tem a felicidade de chegar num centro espírita madura, nova e madura, num centro espírita kardeciano como o nosso, aí ela... A ideia é que ela ia aceitar muito bem aquela ideia que a mulher tem que ser do lar, cuidar dos filhos, da casa, do marido. Essa ideia entra muito bem na cabeça dela, sempre teve. Então, mas a ideia espírita em si, não basta a pessoa ler, viu? Não basta ler. Ela tem que pensar como os espíritos. Aí dá certo. Aí a pessoa... O que a gente tenta fazer exatamente aqui é isso. É entender como os espíritos pensam. Se você não fizer isso, você jamais vai conseguir entender a ideia. O cerne da ideia, o centro da ideia. Você conseguir entender o centro da ideia, como eles pensam, aí você passa a pensar como eles. Aí é fácil de entender. Se não, é muito complicado. É muito complicado entender a ideia. Então precisa de maturidade. Por exemplo, a Larissa, desde que ela começou a frequentar o centro, sempre falei para ela, para o pessoal, para a Denise, que é a futura sogra dela, falei, a Larissa é espírita. Ela nasceu espírita. Vê como ela não fala nada, ela de pouco falar e tudo, mas ela entende tudo. E nessa idade dela, nem vai entender as coisas não dessa, né? Mas quando quer entender também, né? A cabeça está bem abertinha, assim, parece que... Precisa ter, não, mas precisa ter maturidade. O que eu quero dizer é o seguinte, não é a falta de preocupação, é a maturidade do senso moral necessária para entender. Que não é a primeira vez dela, né? Não. Uma continuação. A Larissa nasceu espírita. Ela nasceu espírita. Para ela é apenas uma sequência. Não seria da segunda reencarnação. Com certeza, absoluta. Com certeza. Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para aprendermos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos nessa noite. Queira a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia, que possamos ter bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. E ajuda-nos, Senhor, a honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.